Olá, o tema de hoje do Além das Montanhas é a vacinação e a importância de se manter a obrigatoriedade dela para as crianças. Nós vamos saber como é que se posiciona o Ministério Público diante desse assunto e também profissionais da área de saúde a respeito dos movimentos anti-vacina. Participam deste programa a doutora Luana Araújo. Ela é médica especialista em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ao meu lado está a promotora de justiça Paola Domingues Botelho Reis de Nazaré, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do MPMG. E também está aqui o promotor de justiça Luciano Moreira de Oliveira, coordenador do CAU Saúde, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público de Minas. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje para esse Além das Montanhas. Quem também participaria desse programa era a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Theo Leonor Noia Maciel, que é enfermeira com doutorado em epidemiologia pela UERJ e também pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins, mas ela teve um imprevisto, uma reunião no Ministério da Saúde e fez a participação dela em vídeo. Nós vamos ver agora. O Brasil, historicamente, tem o maior e considerado internacionalmente o melhor programa de vacinação público do mundo. Nós temos 21 vacinas que compõem o calendário vacinal de crianças e adolescentes. E desde 2016 essas vacinas elas vêm apresentando uma queda na sua cobertura. O que significa isso? Que aquelas crianças que deveriam, e adolescentes, que deveriam receber essas vacinas, não conseguimos atingir a meta que é estabelecido para cada vacina, algumas 90%, algumas 95%. Então, 90% das crianças que nascem naquela cidade, naquele município, precisam receber determinada vacina. Por exemplo, BCG, a tríplice viral, a hepatite B. Então, essas vacinas elas fazem parte, compõem o calendário. Muito importante que nós tenhamos agora, em 2023, colocado como prioridade do governo federal a retomada dessas altas coberturas vacinais no Brasil e começamos um grande movimento, lançamos o Movimento Nacional pela Vacinação. Com isso, várias ações específicas focadas em encontrar essas crianças e adolescentes e vaciná-las com ação extramuro, ação nas escolas, ação com carros de vacinação e várias outras ações para que a gente pudesse chegar, ampliar o acesso à vacina para esse público de crianças e adolescentes. Foi feito pelo Ministério da Saúde, também com uma nova estratégia de microplanejamento para entender quais as dificuldades em cada local que as pessoas tinham para que a vacina pudesse chegar até essas crianças e adolescentes. Então, nós fizemos um repasse financeiro para estados e municípios para que pudessem ampliar os horários de funcionamento das unidades de saúde, para que pudessem contratar mais equipes, para que a gente pudesse, então, conseguir vacinar mais crianças e conseguir novamente alcançar essas coberturas vacinais. O ano de 2023, o primeiro ano desse novo governo, nós já conseguimos essa meta de reverter a curva que vinha caindo desde 2016 e agora começa a apresentar os primeiros acréscimos, a primeira subida desses indicadores. Isso é fundamental porque significa que nós estamos protegendo mais crianças e adolescentes contra doenças que podem provocar sequelas importantes e que podem provocar, inclusive, o óbito, a morte dessas crianças e adolescentes. Também, nesse momento, nós estamos incluindo no calendário das crianças, no calendário infantil, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a vacinação contra a Covid-19, que é atualmente a doença infecciosa que mais mata no Brasil
e que precisamos, portanto, proteger também esse público. O Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, tem feito um esforço muito grande para que as vacinas alcancem todas as crianças e adolescentes a qual elas são destinadas. Bom, então a gente agradece a secretária, né, mesmo não podendo participar aqui conosco, por essa gravação de vídeo. Doutora Luana, te passo a vez perguntando da importância da vacinação desde os primeiros anos de vida. A vacinação é daquelas ferramentas que a gente tem disponíveis há muito tempo, né? Tem que lembrar, a primeira ideia de vacinação ocidental que a gente tem é do final do século XVIII, né? A gente não está falando de uma coisa de agora. Então já sempre se teve a ideia de que é preciso se proteger de alguma forma desse tipo de doença. As crianças são um grupo mais frágil, mais vulnerável por fisiologia, né? Elas ainda estão se desenvolvendo, esse sistema imunológico, que é o que as defende, ainda está amadurecendo, ainda não tem todas as suas variáveis prontas para, né, agir assim que entrar em contato com o micro-organismo que causa a doença. Então, uma das formas que a gente tem, são duas, na verdade, igualmente importantes na minha cabeça. A primeira é o aleitamento materno. A mãe que se vacina e amamenta, ela consegue, né, os anticorpos da vida dela e também os anticorpos provenientes da vacinação, ela consegue transferir isso para as crianças e essas crianças estão protegidas parcialmente por esses anticorpos até os 6 meses de idade. Mas para outras doenças a gente não tem essa vantagem tão definida do aleitamento materno. E para elas, e para conseguir dar autonomia para essas crianças se defenderem para, né, a sua vida, para o restante da sua vida, a gente usa a estratégia da vacinação, que nada mais é do que ensinar, sem causar doença, o corpo a se defender. Quer dizer, é uma forma de aprendizado sem sofrimento, sem precisar passar pelos riscos de uma doença. Esse corpo passa a conseguir se defender e aí tem uma chance maior de passar por essas doenças que são comuns da infância, principalmente, com muito mais tranquilidade. A gente tem que lembrar que mortalidade infantil é um problema, ainda é um problema no Brasil, não é uma coisa que a gente possa dizer que está resolvida ou que está em níveis aceitáveis. Aliás, acho que não existe nível aceitável para mortalidade infantil, né, materno-infantil. Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente para conseguir fazer com que isso seja um ponto de maior tranquilidade para a gente. E as vacinas são parte disso, quer dizer, é a forma que a gente tem mais avançada, mais segura, mais direta de conferir defesas a um público que naturalmente é mais frágil. E o Brasil sempre teve um histórico de vacinação exemplar, né? O que mudou? Exemplar, dá até uma tristeza, né? Porque, de fato, a secretária também comentou isso. A gente tem o maior e mais bem visto programa de saúde pública relacionado à vacinação do mundo. Sem sombra de dúvida, para países acima de 200 milhões de habitantes, nós somos o que há de mais avançado. E é um programa com um sucesso em 40 anos que também ninguém no mundo conseguiu alcançar. A gente fala muito da pandemia e da hesitação vacinal que veio junto com a desinformação na pandemia, mas esse não é um movimento da pandemia. E a gente já via isso acontecer anteriormente a 2019, mas como alguns focos, né, de dificuldade de compreensão de algumas informações que exige que a gente fale melhor com as pessoas, mas também de barreiras que são muito pouco faladas ou talvez muito pouco visíveis para a população de uma forma geral. Quando a gente fala que a vacina é gratuita no posto, fica parecendo que está tudo resolvido. É gratuita na ponta, não precisa pagar, todo mundo vai vacinar. Não é assim. Somos um país de economia informal, crianças e adolescentes precisam dos pais, na maioria das vezes, para se vacinar. Então, faltar a um dia de trabalho pode significar não ter comida na mesa naquele dia. Então, o transporte até um posto de saúde, o próprio absenteísmo, tanto de trabalho quanto da escola de uma criança, quando isso acontece. Horários foram mencionados pela secretária, né? Nem toda sala de vacinação está aberta em horário comercial e muitas delas não estão abertas num horário estendido que permite que pais, né, e outros responsáveis levem as crianças para vacinar. Então a gente tem várias barreiras que precisam, barreiras de informação do próprio posto de saúde, às vezes a própria sala de vacinação não informa exatamente o que pode fazer ou desinforma, por incrível que pareça. Então
São muitos os pontos que exigem atenção da gente para que a gente consiga aumentar essa cobertura vacinal e proporcionar maior saúde a essa população. Então, Luciano, como é que está em Minas a vacinação? Bom, Minas Gerais, né, nós costumamos dizer, é uma síntese do Brasil. Então, as dificuldades que no restante do país começaram a acontecer a partir de 2016, principalmente, elas ressoaram aqui. A doutora Luana colocou duas coisas muito interessantes, né? A primeira é a questão da mortalidade infantil e da gente pensar em pessoas que podem morrer, crianças que podem morrer por doenças evitáveis, né? Então, algo que não precisaria de acontecer, que nós temos alternativa para isso, que é a vacina, eventualmente acontecer. Então, Minas Gerais sofreu com essa dificuldade. Nós tivemos uma queda geral das coberturas vacinais a partir de 2016, e é por isso, né, que o Ministério Público tem acompanhado de perto esse problema, e a partir desse ano, né, do ano de 2023, como a secretária colocou, nós temos aí uma tendência de reversão, de melhoria de algumas coberturas, né? E como a doutora Luana colocou, vários fatores impactaram para essa queda, né? Como ela disse, nós tivemos na pandemia a discussão sobre hesitação vacinal, mas eu lembro, né, alguns também vão lembrar da vacina do HPV, que sofreu muito esse problema, algumas pessoas entendendo que a vacina era estimular a sexualidade precoce de adolescentes, e nada disso, né? Então, assim, Minas Gerais sofreu com a desinformação, sofreu um pouco com o sucesso do PNI, né? Porque os pais da minha geração e muitas pessoas não conviveram com doenças que foram erradicadas por vacina. Da mesma forma, os gestores. Então, houve um certo relaxamento. Houve também alguns problemas de gestão, né? Vacinas que estão concentradas em determinados postos de saúde, e aí o acesso fica mais difícil para a família. Então, tudo isso aconteceu aqui. Nós tivemos uma queda a partir de 2016 e do ano passado, com todo esse esforço, com toda essa mobilização, nós vemos uma melhora, né? Uma melhora em alguns municípios, né? Já assim, os níveis estaduais de cobertura retomando. Uhum. Doutora Paola, o que diz a lei quanto à obrigatoriedade da vacinação? Bom, Laura, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê de forma expressa que a vacinação para crianças é obrigatória desde que prevista no Plano Nacional de Imunização, desde que seja uma vacina que seja aprovada pelas autoridades sanitárias. E, na verdade, o Estatuto, em termos de lei, ele vem apenas desenvolver ou complementar aquilo que já consta na nossa Constituição. O artigo 227 da nossa Constituição, ele traz uma série de direitos que são assegurados às crianças e adolescentes no nosso país. E entre esses direitos está o direito à vida e o direito à saúde. Então, a partir de direitos que foram estabelecidos de forma específica para o público infanto-juvenil e por isso ganharam um artigo próprio na nossa Constituição, em razão dessa condição que a doutora Luana trouxe, né? Em razão da condição de desenvolvimento em que essas crianças e adolescentes estão. Esse artigo, então, ele vem estabelecer esse sistema próprio de proteção, e o Estatuto da Criança e do Adolescente complementou a Constituição, estabelecendo de forma mais detalhada a forma de se assegurar o direito à saúde dessas crianças e adolescentes. E, mais especificamente, ele detalhou a questão da vacinação, estabelecendo a vacinação como um direito das crianças, dos adolescentes, e, portanto, um dever da família, da sociedade e do Estado de prover e assegurar que aquele direito seja efetivamente concretizado, seja garantido. E a maneira de cobrar isso é através da cobrança dessa vacinação quando a criança vai estudar.
Exato. Na verdade, uma das formas, né, de garantir esse direito é que haja vacinação disponível. Era isso que foi falado aqui anteriormente. Então, precisa haver a disponibilização da imunização, precisa haver um local disponível para imunização, todas as condições necessárias para que aquela criança e o adolescente tenham acesso ao seu direito. E a partir daí é necessário que a família também tome uma providência no sentido de buscar esses postos de imunização e fazer com que a criança de fato seja imunizada. Porque essa criança e o adolescente, eles não vão de forma independente, autônoma até um posto de vacinação. Então é aí o que a gente fala da responsabilidade da família. Em termos da educação, alguns estados possuem leis estaduais, entre eles Minas Gerais, estabelecendo que no momento da matrícula deve ser apresentado o cartão de vacinação Isso para a das escola crianças. pública ou privada? Para as escolas estaduais e para as escolas privadas do sistema estadual de ensino. É dessa forma que a lei prevê. A lei estadual é a Lei 20.018 do ano de 2012. Então, essa lei, ela cria essa regra de encaminhamento, né, de cobrança das escolas desse cartão de vacinação no momento da matrícula. Mas é importante dizer que essa lei ela não limita o direito da criança de ter acesso às escolas. O que ela faz, ela é uma norma orientativa, no sentido de que aquele momento da matrícula seja um momento mais de conferência do direito daquela criança, se o direito daquela criança está sendo assegurado na medida em que ele tem ali as vacinas em dia. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a partir da nossa Constituição e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças e adolescentes no nosso país, eles são sujeitos de direitos, são pessoas a quem a lei e a Constituição asseguraram direitos próprios. Então, eu acho que é muito importante que isso fique reforçado, que a criança e o adolescente, por mais que ela deva ser cuidada pelos pais, ela não é propriedade dos pais, ela é um ser com seus direitos próprios, individuais, independentemente dos pais. Tanto assim que, em muitas situações, conselhos tutelares, ministérios públicos e até o Poder Judiciário têm que tomar decisões de proteção de crianças contra a falha, né, ou a violação de direitos por parte dos pais ou da família. A gente vai dar um intervalinho, mas eu quero voltar tocando nesse assunto de novo da obrigatoriedade, da legislação, para saber se é exatamente aí que está o problema, né? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar mais sobre a obrigatoriedade da vacinação para crianças. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje discute a obrigatoriedade da vacinação. No caso, a gente estava falando das crianças, né? E eu queria saber, doutora Paola, se o problema está nessa questão da legislação, né? A obrigatoriedade por lei do direito à saúde, do dever dos pais de darem condições de saúde para os filhos, mas não há obrigatoriedade deles vacinarem os filhos e apresentarem esse cartão de vacinação na escola? Bom, na verdade, existe sim uma obrigatoriedade por lei dos pais de assegurarem a vacinação dos filhos. Isso é um dever parental dos pais, na medida em que tem essa responsabilidade sobre as crianças. E quando eles se recusam? Quando eles se recusam, algumas medidas
responsabilizadoras, né, poderão ser aplicadas contra esses pais em razão do descumprimento desse dever e do descumprimento do direito da criança de ter assegurada a vacinação. Isso vem acontecendo? Há casos assim? Importante, eu acho que mais importante, Laura, que a gente está num momento em que eu acho que simplesmente a questão legal, ela não é o foco do problema, porque do ponto de vista legal, nós temos leis que determinam e que asseguram esse direito, mas existe uma questão que a doutora Luana trouxe, que o doutor Luciano também trouxe, que é uma questão ideológica de hesitação vacinal, que veio se desenvolvendo nos últimos anos aí por uma série de questões, entre elas talvez o fato do próprio sucesso do PNI aqui no Brasil e da erradicação de algumas doenças que acabaram de alguma forma levando as pessoas a acreditar que a vacinação ela não era necessária, ela não é mais necessária. Mas então são uma série de questões que levaram a essa hesitação vacinal, e eu acredito assim que nós estamos num momento em que, mais do que responsabilizar, o mais importante nesse momento é a adequada orientação, que as pessoas elas tenham mais informação, que essa informação ela chegue de forma clara, de forma a esclarecer os cidadãos, os pais, as mães, porque muitas vezes a preocupação desses pais e dessas mães é no sentido de que aquela vacina ela vai trazer para o seu filho um mal, que vai trazer para aquele filho algum risco. Então, isso eu acredito que tem sido um trabalho que foi... Que se fortaleceu no último ano e que precisa ser ainda mais incrementado nos próximos anos para que as pessoas elas cheguem nos postos de saúde, para que elas se sintam seguras de levarem seus filhos para um momento ali de proteção, né, um momento de segurança, e não o contrário. Agora, sim, existe a possibilidade de uma responsabilização? Sim, existe uma possibilidade de uma ação, por exemplo, proposta contra os pais para aplicar, para que assegure o direito das crianças, sob pena de multas, sob pena, né, de outros fatores de responsabilização que podem ser aplicados no âmbito de uma ação judicial. Inclusive, em último caso, né, a gente poderia até falar assim que a própria perda da guarda de uma criança pelo descumprimento do seu direito poderia acontecer. Isso vai acontecer com essas crianças, com esses pais? Nós esperamos que não. Por isso que eu digo que, mais do que pensar na responsabilização, acho que nosso papel agora, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que estamos fazendo em outros projetos, né, aqui do Ministério Público, é de tentar assegurar que haja informação clara, informação adequada para toda a população. Como é que a área médica tem trabalhado isso, doutora Luana? Há divergências dentro da classe de profissionais de saúde a respeito das vacinas também? Acho que tem dois aspectos, né? Não há divergência médica sobre o benefício da vacina e a segurança dessa ferramenta. Ponto. Não existe. Agora, existe divergência dentro de uma classe de profissionais com qualidade de formação técnica diferentes umas das outras e com responsabilidades diferentes frente aos pacientes. Falo isso de uma maneira muito clara, porque não existe nenhuma condição hoje que não seja uma alergia muito grave ou um tipo de reação imunológica ameaçadora de vida que justifique não vacinar crianças frente às ameaças infecciosas que a gente tem e que são absolutamente evitáveis. Se alguém advoga contra isso, essa pessoa está indo contra o próprio juramento que fez. Não é sobre a ciência médica. A ciência médica é muito clara com relação ao benefício, mas é sobre o nível de ética profissional e o nível de comprometimento com o paciente que existe nessa história. E aí tem uma coisa muito interessante que a doutora Paula comentou, que a gente fala muito sobre a saúde ser um dever do Estado, né, e um direito do cidadão. No caso das crianças, eu acho que se fala muito pouco que não só é um direito delas e um dever do Estado, mas um dever da família e um dever da sociedade.
Então, na minha visão leiga, com relação à questão jurídica, à questão legal, a responsabilização deveria ser compartilhada quando isso acontece entre família, né, e responsáveis e os profissionais médicos ou os profissionais de saúde que dão condição para que haja um ambiente que favoreça a hesitação vacinal. O que a gente passou na pandemia é gravíssimo. Conseguirmos ter desenvolvido uma ferramenta tão segura e eficaz como a vacinação foi em tempo tão histórico como a gente conseguiu. A gente saiu, para quem não se lembra, de 4.000 óbitos ao dia por Covid para uma situação em que as crianças hoje são o segundo grupo mais atingido no país depois dos idosos. Elas são as mais vulneráveis, com uma cobertura vacinal irrisória. E sem qualquer tipo de evento que justifique esse medo e essa angústia que as famílias têm de vacinarem contra essa doença. Mas isso pode ser alimentado por um profissional de saúde mal informado ou desinformado ou dolosamente desinformador. Muito do que falavam era feita rápida demais essa vacina. Isso é de um desconhecimento monstruoso, né? Porque, veja, não adianta a gente explicar isso, né? A gente continua explicando. Mas tantas e tantas vezes como a gente fez, as fases de desenvolvimento de um produto como esse, como isso funciona, o fato dele ser avaliado na sua eficácia e segurança para o resto dos tempos, né? Ninguém parou de olhar para isso, muito pelo contrário, continua se fazendo essa vigilância. O que aconteceu durante a pandemia temos uma doença que está ameaçando o mundo inteiro. Principalmente, vocês vão se lembrar, ela começou pelos países socioeconomicamente mais favorecidos. Ela sai da China, passa pela Europa, chega na América do Norte e depois ela vem para a América do Sul e África. A gente teve aí uns 3 meses de lambuja em que a doença atingia todos esses continentes e a gente estava aqui ainda numa situação relativamente segura. Vocês vão se lembrar, tenho certeza, da cena dos corpos sendo empilhados na Itália. E aqui a gente ainda estava, será que isso chega aqui? Como é que será que isso vai acontecer? Então, esses países que detêm esse poder, não só econômico como industrial, eles se uniram de uma forma como a gente nunca tinha visto antes para o desenvolvimento de vacinas. Então, a gente teve vacina do Reino Unido, a gente teve vacina da Alemanha, a gente teve vacina dos Estados Unidos, a gente teve vacina da Rússia, a gente teve vacina da China, todos eles porque precisavam lidar com isso. Então, esse esforço coletivo inédito é que possibilitou com que a gente fizesse o processo de desenvolvimento vacinal num tempo muito menor e com muito mais tecnologia, o que também acelera o processo, do que aconteceu com vacinas anteriores. Mas isso não significa que houve qualquer tipo de perda de eficácia ou de segurança, muito menos. Pelo contrário, a gente tem esse resultado de vida real. A gente sai de 4.000 óbitos ao dia para um número muitíssimo menor, mas ainda evitável. Uma outra coisa que se fala muito, mas o efeito colateral, fulano teve um AVC, depois que tomou vacina, eu falei, e fulano teve Covid? Teve. E por que não foi a Covid e foi a vacina? Você vê que esse é um fator de confundimento que a gente chama, né, dentro da epidemiologia, que é muito fácil de ser pensado, de ser questionado no mínimo. Poxa, a Covid é uma doença trombótica. É natural que a pessoa que teve Covid, e veja, não depende da gravidade da Covid, independe da gravidade, pode ser uma Covid leve ou uma Covid gravíssima, ela é uma doença trombótica, com possibilidade de complicações trombóticas. Então a gente vai falar de TVP, né, trombose de perna, a gente pode falar de trombose pulmonar, a gente vai falar de trombose ou de eventos cerebrais, de eventos cardíacos. Aí muita gente, principalmente com criança, fala assim, não vou fazer porque vai dar problema no coração, da miocardite. E todos os estudos com populações enormes de crianças vacinadas mostram exatamente o oposto. A Covid é uma doença que causa miocardite. A vacina, ela é protetora. Ela não causa miocardite, a vacina é protetora porque, veja, o vírus ele é tão transmissível que eventualmente todo mundo vai ter contato com ele. Então, quando a gente olha e vê que todo mundo tem contato, quando você tem a chance, você calcula a chance dessas pessoas terem miocardite e a chance delas não terem quando vacinadas, você mostra que a vacina é protetora.
e não causadora desses problemas. Então, a forma que a gente tem de olhar e de falar precisa ser muito mais claro nesse sentido. Tem uma outra coisa que vocês estavam falando e eu pensando aqui, a gente fala da obrigatoriedade vacinal como uma coisa ruim. As pessoas pensam como uma coisa ruim, um cerceamento de liberdade. A obrigatoriedade deveria ser vista como uma enorme oportunidade. É uma obrigatoriedade do Estado me fornecer algo que é de direito do meu filho. Eu agora, que ainda mais agora, recém-mãe, eu olho para isso, não há alternativa. Eu exijo que o meu Estado me forneça as ferramentas que eu preciso para proteger o meu filho. Não é possível se ver isso como algo que você fala assim, nossa, estou submetendo a um risco desnecessário. É trágico para quem trabalha com saúde, é trágico para quem trabalha com infectologia, é trágico para quem trabalha com saúde pública, para quem vê mortalidade materna e infantil. Eu faço isso no Brasil, eu faço isso na África, eu faço isso em outros países. É muito, mas muito triste ver o desmoronamento de um programa tão fundamental quanto o PNI e às custas de algo que a gente olha e fala, não é possível, estamos repetindo o óbvio. E aí quando eu ouço e aprendo com vocês essas questões legais, na minha ignorância jurídica, eu fico ainda mais revoltada, dá uma aflição ainda maior, porque não é possível que não haja uma responsabilização. E aí até faço uma pergunta para vocês, não sei se vai ser possível de ser respondida aqui, mas como é que a gente tipifica isso em termos legais para que haja uma responsabilização em termos de saúde pública, não só individual, da criança, enfim. Mas como que a gente faz isso para que as pessoas entendam que esse comportamento é um comportamento de fato criminoso? Doutor Luciano. Realmente, assim, o que a gente percebe é uma falta de responsabilidade, né, e algo que pode ser realmente criminoso, né, essa disseminação de notícias falsas, né. O Ministério da Saúde ele está muito envolvido com isso, né, criou grupos para discutir esse tema na saúde. Então é preciso, né, que as pessoas saibam que nada se diz impunemente, né, na internet, nas redes sociais. Eu gosto, né, da expressão de um professor que eu tive, é que o homem, né, as pessoas são ao mesmo tempo um ser livre e responsável. Você tem a liberdade para dizer? Sim, mas a outra face da moeda da liberdade é a responsabilidade. Eventualmente podendo acarretar responsabilização civil, penal, em alguns casos, mas eu acho que é esse o ponto, sabe, das pessoas compreenderem que somos livres, mas temos responsabilidade. E ouvindo, né, a conversa e ouvindo sobre a obrigatoriedade, acho que um outro ponto também que se perdeu, principalmente na pandemia, é o senso, o espírito de coletividade, porque a obrigatoriedade ela tem, além da proteção individual da criança, o reflexo da proteção coletiva. Uma criança não vacinada que vai para a escola bota as outras em risco. Exatamente. Não só as outras crianças, perdão, bota toda a sociedade em risco. Toda a comunidade escolar. Exatamente. Exatamente. Assim, nós temos a questão da imunidade coletiva para muitas doenças, ou seja, reduzir a possibilidade de transmissão, e para outras em que não há imunidade coletiva, nós temos, como no caso da Covid, em que as pessoas começaram a ter formas menos graves, a redução dos impactos no sistema de saúde. Então, de novo, eu tenho aí uma obrigatoriedade que ela não é um cerceamento da liberdade, mas a proteção de toda a coletividade contra os impactos, né, de doenças. Vamos voltar a esse ponto, né, evitáveis, né? Doenças podem ser evitadas. Então, eu vejo, Laura, dessa forma, sabe? As pessoas perdendo, primeiro, a ideia de que liberdade tem como outra face a responsabilidade e perdendo o sentimento de coletividade, pertencimento, né? Falou-se tanto em algumas pessoas sobre nacionalismo, mas nós somos integrantes realmente de uma nação, de um povo, né? E esse povo precisa se proteger. E aí, qual que é a minha conduta
de cidadão pertencente a uma comunidade, de fazer isso por mim e fazer isso também pelas demais pessoas. Bom, diante disso, o Ministério Público de Minas lançou, pelo CAL Saúde, o Bora Vacinar. É esse projeto que eu queria que o senhor falasse sobre ele. E aí eu vou fazer justiça que ele não é um projeto do CAL Saúde, ele é um projeto do CAL da área da criança e adolescente, né, coordenado pela doutora Paola, do CAL da área da criança, aliás, da educação, doutora Ana Zambon, e também da área de comunicação aqui do Ministério Público. Qual é a ideia? Uma ação integrada, então. Exatamente, uma ação integrada e intersetorial, que não fique focada só no promotor de justiça da área da saúde, das instituições da saúde, até porque a saúde ela tem fatores determinantes muito múltiplos. Então, a nossa ideia é movimentar várias áreas do Ministério Público em favor da vacinação. Então, na área da saúde, nós propusemos um selo para a gente reconhecer também aqueles municípios que estão atingindo a meta. Nós falamos que vários não vinham atingindo as metas de vacinação, mas nós temos aqueles que estavam cumprindo com o seu papel. E ano passado nós entregamos 67 selos na modalidade ouro, né, que são aqueles municípios que atingiram as metas de vacinação para todas as vacinas para crianças até 2 anos. Os que atingiram para 10 das 14, nós entregamos um selo prata. Além disso, em parceria com o Estado, desenvolvemos um observatório da vacinação, que é como a secretária Etel falou, nós conseguimos ter um olhar em cada município de quais imunizantes, que a gente está falando de queda da cobertura, mas é importante a gente entender, em Belo Horizonte, a cobertura está baixa em relação a qual vacina, qual público, e aí conseguir ter ações mais pontuais, mais verticais para atacar esse problema. Na área da promotoria da saúde foram essas ações e também nós participamos do esforço que o Ministério da Saúde fez no mês de outubro da multivacinação, né, dessa mobilização pró-vacinação. E aí a nossa corregedoria e o nosso procurador-geral, eles mobilizaram os promotores e reconheceram boas práticas de colegas voltadas à vacinação. E teve colega que se reuniu com os estudantes, gravou com o diretório central dos estudantes, viralizou em rede social, foi muito bacana. Fora isso, a área da criança e adolescente, né, ela sensibilizou o Sistema Único de Assistência Social. Nós temos dados que mostram que quando há o acompanhamento das famílias beneficiárias do Bolsa Família, nós temos 100% das crianças vacinadas. Então nós fizemos esse debate, né, junto com os colegas da área da criança e adolescente. Na área da educação, buscamos fomentar a área da educação para fazer vacinação nas escolas, levar informação às escolas, incentivar essa modalidade de vacinação extramuros e mobilizar um programa muito interessante que o Ministério da Saúde tem, que é o Saúde na Escola, que faz exatamente esse diálogo saúde e educação. E, por fim, né, a área de comunicação do Ministério Público, eu vou dizer que brilhou, né, com diversos vídeos nas nossas redes sociais voltados para o esclarecimento da população. Então, como as vacinas funcionam, quais as reações adversas que a vacina pode acompanhar, a vacina é segura, e mostrando isso, que a vacina é segura, que o Ministério Público tem como posição institucional a reconhecer a vacina como uma política pública essencial para evitar o adoecimento e a morte evitável de pessoas. Então, esse movimento do Bora Vacinar, né, chamando aí todos que estão nos assistindo, bora vacinar nossas crianças, é nesse sentido, a instituição toda está mobilizada para ter a vacina como um valor. É isso que a gente precisa retomar na nossa sociedade. Ok, nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar como é que está o debate sobre esse assunto junto ao Legislativo. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais.
Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar como é que está sendo conduzido o debate sobre a obrigatoriedade da vacinação no Legislativo. Doutor Luciano e doutora Paola foram recentemente uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas, né? Como é que foi? Bom, primeiro eu acho importante a gente louvar a preocupação do Legislativo com a queda das coberturas vacinais e cobrar realmente do Poder Executivo, que é quem aplica a política pública e faz a política pública chegar lá na ponta, que melhore, que seja mais eficiente. Dito isso, o que nós vimos na audiência pública foi de se lamentar a polarização entre grupos, né? Grupos pró-vacina, grupos anti-vacina, né? Reflexo de uma rachadura que nós tivemos realmente na nossa sociedade nos últimos anos. Quando nós percebemos, né, que o que as pessoas querem, em última análise, eu acho que mesmo aquelas pessoas que por algum motivo hesitam com a vacinação, é o bem-estar de todos. A vida com saúde, a vida com dignidade, a vida com felicidade. Mas nós percebemos, né, que ainda a desinformação ela está muito forte. As informações enviesadas também tendo muito acesso, né? Alguns estudos que eu vi durante a pandemia mostrando que canais que divulgam fake news têm mais acesso do que canais, por exemplo, dos oficiais, dos órgãos públicos, onde as pessoas deveriam se informar, como o Ministério da Saúde, secretarias de saúde. Então, eu vejo da seguinte forma, né? O debate ele é sempre muito importante, né? Não se faz, e a própria ciência, né, ela não busca encerrar a discussão, né? Não é isso. Mas a discussão ela precisa ser orientada com informações que sejam fundamentadas, que tenham sido metodologicamente construídas, com resultados que sejam validados. Então, eu percebo dessa forma, né? Infelizmente, nós ainda estamos tendo uma polarização muito acirrada e pouca disponibilidade para escuta, né? Acho que é um momento mais de ouvir do que de falar, para que a gente chegue naquilo que eu disse, né? Que é a proteção da saúde da população. Qual foi a sua percepção sobre essa audiência, doutora Paola? Foi possível chegar a alguma conclusão, alguma medida que o Legislativo possa adotar, junto com o Ministério Público, por exemplo? Minha percepção foi muito semelhante à do doutor Luciano. Eu acredito que a iniciativa do Poder Legislativo foi muito interessante no sentido de chamar para esse debate. Acho que era uma questão que era importante que fosse discutida, e nada melhor do que fazer isso, né, num ambiente democrático e plural como é o Poder Legislativo. Eu acho importante dizer que também, aqui no próprio Legislativo Mineiro, também tramitam alguns projetos de lei que dizem respeito a essa questão ainda da vacinação de crianças. Existe um projeto de lei de 2022 que, de alguma forma, pretende estabelecer mesmo melhor esse fluxo de comunicação desde o momento em que a escola solicita essa carteira de vacinação, quais são os passos que deveriam ser adotados, que precisariam ser adotados, né, de orientação, de comunicação ao Conselho Tutelar, de chegar isso ao Ministério Público. Então, acho que esse debate, ele é um debate que eu acredito que infelizmente, assim, na minha opinião, assim, infelizmente, ele precisa acontecer em razão do momento e que estamos vivendo, em razão da baixa das coberturas vacinais. Então, acho que é um debate necessário e, embora a gente acredite, né, que as leis elas não resolvem todos os problemas, né, e nesse caso nós até temos leis já que de alguma forma
asseguram, né, o direito dessas crianças, enfim, essa questão da saúde, tanto individual quanto coletiva, novas leis que de alguma forma deixem para o sistema, para a rede de atendimento a essa criança mais claro esses procedimentos de comunicação, de informação, acredito que elas são sim bem-vindas no sentido de complementar o que a gente chama desse sistema de garantia de direitos da criança, sabe? Então eu acredito que é importante. Agora, eu saí antes do doutor Luciano nesse dia, mas a informação que eu tive é que não houve um encaminhamento concreto, apenas requerimentos que foram feitos, né, de encaminhamentos para outros órgãos. Que não tenha sido só uma audiência, né? Que esse debate tenha continuidade para se chegar a alguma conclusão de melhoria da legislação, alguma coisa assim. Exato. Doutora Luana, acredita que isso é possível? É a única coisa que faz a gente levantar e continuar fazendo tudo que faz, né? Ter a noção de que o restante da sociedade está se mobilizando. Saúde não é um problema do paciente, saúde não é um problema do profissional de saúde. Saúde é uma questão que envolve todos os atores de uma sociedade. Então, para mim, é uma alegria sempre muito grande participar de discussões com o Ministério Público, entender que há esse movimento todo sendo feito, porque isso significa que há uma real percepção do valor que a saúde tem para uma sociedade e do quanto isso é importante para o desenvolvimento e para a produtividade e para a felicidade de todo mundo que faz parte dessa sociedade. Agora, eu tenho certeza de que é muito importante que a gente modernize e atualize essas ferramentas. A gente conversou há pouco e falou, né, tocou um pouco nesse assunto. A sociedade muda com muita facilidade hoje, os movimentos acontecem com muita rapidez, os impactos, principalmente quando a gente fala de desinformação, eles têm uma repercussão quase que imediata no comportamento das pessoas. Então, uma vez que uma notícia falsa ou uma desinformação dolosa acontece, o reflexo daquilo na chance de saúde, de vida ou morte de uma criança, por exemplo, ele é praticamente imediato. Reverter isso precisa de um esforço imenso de educação, de legislação, da atuação do sistema jurídico, do sistema de saúde, de todo mundo, para reverter um evento que é muito fácil e rápido de acontecer com repercussões danosas gravíssimas. Então, não dá só, o que eu quero dizer não dá só para a gente ficar correndo atrás do prejuízo. É preciso que a gente evite que esse tipo de comportamento se perpetue. Lembrando que as pessoas não fazem isso porque elas não têm acesso à informação. Isso não é real. Nos dias de hoje, isso não pode ser usado como um argumento. O que acontece nos dias de hoje é que há uma indústria que se compraz da desinformação porque leva a uma vulnerabilização de determinada população e, com isso, essa população vira um nicho de mercado. É vendido para essa população uma solução para um problema que ela não tinha se ela tivesse garantido o seu direito de proteção, como a gente sempre teve. Então, não é simplesmente uma falta de coordenação ou a falta da informação, não é. Nós precisamos não nutrirmos uma ingenuidade nesse sentido. Estamos lidando com um mercado do sofrimento, uma indústria da morte que se compraz dessas dificuldades e dessa dificuldade principalmente de acompanhar esses movimentos sociais e ter essa comunicação direta com as pessoas, né? Isso é uma meia-culpa que a ciência e a medicina precisam fazer. Durante muito tempo a ciência falou para os seus pares. O que a pandemia fez foi democratizar essa conversa. Tecnologia de vacina passou a ser assunto de jantar das pessoas. O que é mRNA, eu não sei o que, e vírus. Então, essas coisas, se a gente não fala diretamente de uma maneira clara, assertiva, compreensível, útil para quem está precisando receber essa informação, alguém vai fazer e não necessariamente com a melhor das intenções. Então, entender uma preocupação do meio médico, dos epidemiologistas, das associações, conselhos de classe, de
fazer algum movimento contrário para vencer essa desinformação? Olha, da ciência certamente existem hoje muitas pessoas que fazem individualmente um trabalho de comunicação em saúde, existem as sociedades médicas, científicas que fazem o seu trabalho também, aí a gente pode citar Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, muitos fazem esse processo. Infelizmente eu não posso falar mesmo do nosso conselho de classe, de uma forma muito aberta e direta. O nosso conselho, na verdade, fez um trabalho oposto a isso durante muito tempo e a gente espera que haja uma conscientização de todo esse processo que a gente vem conversando, né, sobre a liberdade, principalmente do profissional médico, a liberdade, a ética, a responsabilização, tudo isso faz parte dos nossos juramentos, daquilo que a gente obedece, né, dos nossos códigos de conduta. E isso precisa ser incentivado e não desmontado em nome de qualquer outra coisa que não seja a promoção da saúde das pessoas, que é para isso que a gente está aqui. Então, a gente tem muitos atores fazendo isso, acho que é sempre um espaço muito importante e fundamental para que a gente melhore essas técnicas de conversar e de trazer essa informação, mas não é só isso, né? A gente precisa das ferramentas legais, a gente precisa da gestão funcionando de uma maneira mais efetiva e mais conectada com o dia a dia da população. Não adianta eu oferecer a vacina de graça, não adianta a legislação estar lá, não adianta ela ser aplicada se a pessoa não consegue levar o filho para tomar a vacina. Né? Então, essas coisas precisam estar alinhadas para que a gente volte a ter resultados positivos. Há uma tendência de melhora? Há, mas ela ainda é bastante incipiente e bastante pouco condizente com o tamanho do problema que a gente tem hoje. E para fechar, é muito importante entender que esse problema, vou repetir, ele não tem a ver, como foi muito dito na pandemia, com a doença Covid-19 ou com a vacina de tecnologia XYZ. Nós estamos agora passando pela dengue, a gente tem uma vacina autorizada para crianças, né, adolescentes aí, pré-adolescentes de 10 a 14 anos, e essa população não está recebendo a vacina como deveria, porque há um movimento também contra esta vacina, que não obedece a nenhuma daquelas dificuldades e dúvidas que as pessoas tiveram com relação à vacina da Covid. Então, se não há nenhuma dúvida nesse sentido, por que estão, né, fazendo uma campanha contra a vacina da dengue? Virou que é uma campanha contra vacinas em geral. Né? Porque é isso, não é sobre uma doença ou sobre uma tecnologia, é sobre manter um nicho de mercado que vulnerabilize aquela população que passe a procurar serviços de uma outra circunstância. Então, essa nossa discussão, essa nossa ação conjunta, ela precisa acontecer, mas é isso, não pode ser só discussão. Tem que ter ações claras, tanto de promoção quanto de responsabilização sobre as ações que acontecem nesse período. Como é que o Ministério Público no Brasil, né, de todos os estados, vem trabalhando isso com o Conselho Nacional do Ministério Público? Boa pergunta, né? O Conselho Nacional do Ministério Público, né, e aí eu fico à vontade para dizer, né, que é o órgão de controle do Ministério Público, ele tem uma política que chama Pacto pela Consciência Vacinal, que é exatamente esse movimento de mobilização de gestores da sociedade civil para reconhecer, né, a importância das vacinas e buscar a mobilização da sociedade. Da mesma forma, nós temos um órgão, uma associação de todos os procuradores gerais do Brasil, que durante a pandemia firmou uma posição muito clara sobre o direito das crianças de vacinarem, sobre a obrigatoriedade das crianças de vacinarem e propondo a atuação do Ministério Público como essa instituição de mobilização, de orientação e que tem, né, perante a sociedade uma credibilidade, inclusive apartidária, né, desse cenário de polarização que nós vivemos. Eu reputo, né, que essa mobilização, né, ela é, além, né, das questões que a doutora Ulana colocou, educação em saúde, a efetiva disponibilidade da vacina, não de forma concentrada, mas o mais pulverizado e perto das pessoas possível, alternativas como vacinação extramuros, né, então vacinar no shopping, vacinar na feira, vacinar nas escolas, né, a ideia de oportunidade. Então a pessoa bateu no posto para uma determinada condição, aproveita, mostra aí o cartão de vacina, deixa eu ver se o cartão de vacina está atualizado. Tudo isso é muito
é muito importante, como a capacitação dos profissionais que estão na sala de vacina, tudo isso é muito importante. Mas eu queria chamar a atenção, foi um pouco o tópico que você tocou com a doutora Luana, que da mobilização. O SUS, ele não nasceu do governo para a sociedade. Ao contrário, o SUS nasceu da sociedade para o governo. Então, o SUS ele remete à mobilização de luta pela redemocratização do país, de defesa de direitos. Então, ele não é algo que foi dado pelos governos, pelas classes dominantes, não. Ele é algo que foi construído democraticamente e que teve que ser aceito por quem estava na Constituinte, né? Decorre de uma emenda popular. E essa é a origem do SUS, a sua lógica ascendente. Então, eu acho que, né, como já foi colocado aqui, a saúde ela é um direito, mas ela é um dever, ela é uma possibilidade de participação cidadã por meio dos conselhos de saúde, por meio das várias possibilidades, audiências públicas, os vários mecanismos que o sistema tem. Então, o que eu acho que a gente precisa, tal qual como aquela fogueira que está se desfazendo, né, que a gente tem aquela fagulha, reacender essa grande fogueira, essa grande chama que está ali adormecida, né, na sociedade, que é isso, reconhecer, né, o quão importante é o nosso sistema de saúde e o quão importante são as vacinas para a prevenção de doenças. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, doutora Luana, doutora Paola, doutor Luciano, mais uma vez, né? Muito obrigada. A você que esteve conosco, confira os outros programas do Além das Montanhas, estão disponíveis nesse nosso canal do YouTube. Um abraço e até mais.